Vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana. O capítulo escolhido é o da introdução e o tópico 8º sobre o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. O posicionamento de Kardec quando cria o Evangelho segundo o Espiritismo e quando, vamos dizer assim, dá início à doutrina espírita, a transposição de todos os textos, a organização de todo o estudo que ele fez a respeito do Espiritismo no Livro dos Espíritos, deixa muito claro que esse era, em primeiro lugar, um trabalho de ciência. Era também um trabalho de filosofia e de religião, mas que os métodos adotados eram métodos da ciência da sua época. Então não se baseavam, por exemplo, em influência ou doutrina teológica, que são os estudos administrados pelas igrejas. E também não era um estudo puramente filosófico, que se basearia, então, na metafísica, ou num experimento filosófico. E por que isso faz diferença? Porque ele não pretendia ser mais um daqueles escritores, né, daqueles pensadores que traziam suas opiniões e interpretações a respeito da vida religiosa, a respeito da espiritualidade em si, ou da própria filosofia, e também não pretendia ser um cientista no sentido estrito, puro, né? Aplicando uma metodologia exclusivamente sobre a matéria, relacionada à matéria. Então veja como o papel dele foi dificílimo e crucial. Eu diria que ele foi possivelmente o primeiro grande pensador a conseguir fazer essa conexão de ciência, filosofia e religião. E ele estava, historicamente, no triângulo de confrontos que essas três correntes começavam a se provocar. A teologia, começando pela religião, ela vinha cindida pela divisão das grandes matrizes religiosas ocidentais, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e dentro do cristianismo a divisão da Igreja Católica em subdivisões orientais, ortodoxas, como a gente vê hoje, por exemplo, o cisma que teve recente, né, a excomunhão recente do Papa de um determinado grupo muito tradicional, muito ortodoxo. Havia também, dentro do protestantismo, já subdivisões que aconteciam a partir de Lutero, Calvino, etc., os reformistas, já subdivisões, principalmente nos Estados Unidos. E na ciência, uma divisão muito efetiva, muito grande, criando as matrizes que nós conhecemos hoje, daquelas que são ciências exatas, das ciências humanas. E mesmo na filosofia, havia também uma divisão daqueles que eram os metafísicos tradicionais, portanto, seguidores da linha greco-romana, digamos assim, dos experimentalistas, né, ou idealistas puros, que iam contrários a essa visão metafísica pura, e buscavam uma filosofia prática, né? E logo depois de Kardec isso fica bem mais evidente com aquilo que a gente conhece como a filosofia do século XX, que rompe totalmente com a ideia de espiritualidade e passa a tratar o conhecimento como algo, como matéria pura. Então veja, Kardec ele está no entroncamento desse conhecimento. Kardec é a pessoa que vem compreender essas três dimensões, compreender as subdivisões
não confrontá-las diretamente, porque ele não pretendia ser mais um interlocutor desses grupos de pensamento, mas buscar a verdade. Kardec se baseia exclusivamente na verdade. Então, Kardec, nós vamos entender um pouco da história dele. Ele era um cientista na área de educação. Ele era um pedagogo. E ele teve na sua formação um ensino muito bom, muito bem fundamentado, com Pestalozzi, na Suíça, onde ele estudou tanto ciência, quanto filosofia, quanto religião. Então veja, a formação dele com Pestalozzi fez toda a diferença. Ele teve um preparo. Pestalozzi foi pioneiro na educação na Europa, de fazer esse estudo de uma forma imparcial, independente, num país onde ele tinha liberdade de poder fazer isso, não estava sujeito nem ao Vaticano, nem aos governos protestantes que pudessem influenciar nos seus métodos. Então Kardec teve uma educação livre e muito aprofundada para poder chegar nesse ponto. Depois ele teve muitos anos de experiência, 50 anos de vida, aonde ele pôde colocar em prática esses conhecimentos que ele aprendeu com Pestalozzi. Ele vinha também de uma família que não era muito influenciada pela religião. O pai magistrado, a mãe simples, de classe média, e que eles não estavam assim numa cidade que era Lyon, e que não estava muito ao olhar sujeita ao controle nem Vaticano e nem dos protestantes. Então ele conseguiu ter muita liberdade, muita segurança para poder praticar esse exercício entre essas três fronteiras, um exercício que, segundo ele, era um exercício de ciência. E quando começam a acontecer os fenômenos das mesas girantes, ele é convocado pelos amigos para participar. Ele é uma pessoa muito reservada, ele e a esposa ficavam muito em casa, trabalhava muito, estudava, até porque ele não tinha muitos recursos, ele precisava trabalhar muito, mas ele, de tanto ser convocado, ele aceitou e foi a um desses eventos. Eram festejos, as casas muito grandes dos nobres podiam acolher convidados. Então ali havia uma celebração, comida, bebida, e eles chamavam algumas pessoas que tinham poderes paranormais. E o que estava na moda nesse momento é que algumas pessoas tinham o poder de fazer as mesas girarem. Elas flutuavam no alto. Eram mesinhas pequenas, mas que se levitavam e giravam conforme alguém tentava se comunicar com elas. Aquilo virou um jogo, um entretenimento, e era algo que ninguém conseguia explicar, nem os cientistas, nem os religiosos, nem os filósofos. Então chamaram Kardec e o convocaram a estudar esses fenômenos. Kardec, no primeiro momento, ele pensou que isso podia ser um ilusionismo, que também estava muito em voga. Era algo mágico, que provavelmente estava fazendo algum efeito. Mas quando ele vai estudar o fenômeno, em vários lugares, feitos por diferentes pessoas, ele se dá conta de que não havia truque de mágica. Pelo menos nesses locais que ele verificou. Depois ele se depara num teatro em que, de fato, um ilusionista fazia isso. Mas ali, nessas casas, nesses lugares que ele frequentou, ele percebeu que aquelas mesas estavam, de fato, levitando. E parecia haver uma força, algo inexplicável, que se comunicava por meio dessas mesas. Então ele leva isso muito a sério, cria um método de investigação sobre isso e começa a perceber que aquilo nada mais, nada menos era do que um pretexto do mundo espiritual se comunicar com a gente. Veja, isso parece simples, a gente falando assim, porque nós já estamos acostumados com isso no Espiritismo. Mas naquele momento da França, as pessoas até se diziam religiosas, mas tinham muita dúvida se de fato existia vida após a morte. Eles estavam rompendo com as igrejas, estavam virando materialistas, era o período do nascimento do socialismo, do comunismo. Então tinha muita gente
entre os intelectuais que já não acreditavam mais na vida após a morte. Então Kardec dizer que aquilo era um espírito falando com as pessoas gerou uma sensação de incômodo, de desconfiança, né? Mas ele tinha uma base muito sólida, fazia parte da Academia de Ciência e, portanto, muita credibilidade. Então ele sabia também que não podia simplesmente dizer dessa forma tão simples, ele precisava comprovar. Ele então cria o método da pergunta e da resposta. E tenta fazer isso, quer dizer, tenta não, faz isso com pessoas diferentes, em locais diferentes, e começa a reconhecer, dentre aqueles participantes, os que eram médiums, ou seja, as pessoas que tinham faculdades paranormais e que exerciam esse papel de comunicantes, né? Então ele vai identificando, entrevista essas pessoas, procura entender a idoneidade dessas pessoas e faz perguntas, as mesmas perguntas, para diferentes pessoas em diferentes locais, pessoas que não se conheciam, para testar se as respostas seriam idênticas. Porque ele pensou o seguinte: nós não vamos nos deslocar para outros lugares para comunicar ninguém. Pensa que lá naquela época não tinha telefone, internet, esse tipo de coisa, né? As comunicações eram difíceis, lentas e distantes. Mas ele diz, mas o espírito se locomove facilmente. Então o espírito pode estar aqui e depois em outro lugar e dar a mesma resposta. Se houver uma rede de espíritos comunicantes e houver uma coerência, uma inteligência superior à nossa, então isso vai funcionar. E de fato funcionou muito bem. O método dele basicamente consiste nisso, né? Tanto que ele nos recomenda no Espiritismo que quando nós tivermos notícia de algum médium, de algum evento que possa nos surpreender, possa parecer miraculoso, fantasioso, que a gente estude e constate se outros médiuns de outros locais também tiveram a mesma comunicação. Então, quando aparecem esses profetas falando de catástrofes, de eventos, né, de circunstâncias que possam provocar medo na humanidade, desequilíbrio, etc., ele nos recomenda que a gente verifique se essas revelações também estão sendo feitas por outros médiuns. E aqui na Casa Paula a gente também tem esse cuidado, de verificar as mensagens, saber se elas são consistentes, coerentes, né? Principalmente quando elas trazem alguma revelação. E o Kardec, então, ele para poder convencer que o trabalho dele e o método que ele executava era, de fato, sério, criterioso, ele reúne esses textos todos em um livro de perguntas e respostas, no início com 600, me fala 600 e poucas perguntas, depois mais de 1000, né, que é o Livro dos Espíritos, publica isso e chama esse livro de O Livro dos Espíritos. Veja, por que é o Livro dos Espíritos? Porque não era dele, ele não era o autor, ele era o autor das perguntas, junto com alguns outros pensadores, mas não das respostas. Então, ele não tem como chamar aquilo como um livro dele, de Rivaio, né? Então, ele usa um pseudônimo e coloca Allan Kardec. Por que eu estou falando isso? Porque o Espiritismo nasce dentro do conceito da crítica, do conceito do questionamento, né? E quando eu falo crítica, eu não estou falando isso aleatoriamente. Kardec estudou os filósofos alemães, principalmente Kant, que é anterior a ele, de 1700 e pouco, e que escreveu vários livros com essa nomenclatura crítica. Embora Kardec não use essa nomenclatura, ele sabe disso e ele usa a metodologia, ele usa o pensamento cartesiano, ou seja, racional, né? Ele usa a racionalidade trazida até nessa abordagem de Kant. E ele faz uma crítica. Quando ele fala que a fé tem que ser raciocinada, é porque ele está se apegando a esse aspecto de fazer uma crítica. O que é uma crítica? É uma análise concatenada que segue uma metodologia de sustentação desse argumento. E ele conhecia também os movimentos, depois de Kant, principalmente, que depois foram considerados por Hegel, que tentavam reintroduzir a dialética. O que é a dialética? Dialética é uma ideia de Aristóteles, né, dos gregos antigos,
em que você tem uma ideia, portanto uma proposição, uma tese, e aí vai se buscar uma antítese. O que é uma antítese? É uma antitese, é uma ideia contrária àquele pensamento, né? E aí, a partir desses contrários, né, desse embate, desse discurso, surge uma síntese. Então, essa é a ideia de Hegel. Kardec se utiliza dessa metodologia. Ele cria uma ideia e faz um embate com os espíritos, entre perguntas e respostas, e a partir dali ele vai construindo uma síntese. Não é sistematizada como os alemães faziam, sistematizada de uma forma muito rigorosa e muito fechada, até porque a ideia de Hegel é materialista, não é espiritual, e de Kant também. Então Kardec, ele queria dar espaço para a espiritualidade. Ele está fazendo um livro em que ele se comunica com os espíritos. Ele não pode dizer que ele está fazendo um método materialista. Ele está falando, ele está aplicando ciência na comunicação com espíritos. Algo que certamente, no futuro breve, a ciência vai ter que replicar. Porque os espíritos, segundo a revelação de Chico e de outros pensadores, vão passar a se comunicar com a gente não apenas pelos médiuns, mas pelos instrumentos eletrônicos. Então eles vão se comunicar com a gente por televisão, pelos celulares, muito possivelmente pela inteligência artificial e assim por diante. E aí nessa comunicação nós vamos ter que aplicar métodos parecidos com os que o Kardec desenvolveu naquela época. Então, com cerca de 200 anos de diferença, né, a gente percebe que o Kardec preparou o caminho para essa ciência se comunicar com o mundo espiritual. E ele foi um homem de muita coragem fazendo isso, porque logo em seguida ele cai em algum descrédito, ele sai da Academia de Ciências, que cria um constrangimento, porque aqueles cientistas já não acreditavam mais na vida espiritual, e ele estava trazendo uma prova de existência da vida após a morte, não só isso, mas da reencarnação. Então isso choca tanto os teólogos, os religiosos, né, do grupamento cristão, principalmente católico e protestante, choca os cientistas e choca também os filósofos que já eram nessa época então materialistas. Então ele é uma pessoa que ele teve muita audácia de fazer isso, ao mesmo tempo muita consistência e muita humildade. E exatamente por isso ele não teve tanta fama, embora ele fosse muito respeitado por várias pessoas cultas da sua época. Vitor Hugo é um deles, mas várias pessoas influentes, nobres, etc., deram espaço para que ele divulgasse a cultura, patrocinaram, ajudaram, etc., mas sem assim um alvoroço, né? E mesmo explicando os fenômenos das mesas girantes, as pessoas preferiam acreditar que aquilo era um entretenimento do que um veículo, uma forma, um instrumento de comunicação com os espíritos. Então Kardec segue o seu trabalho, empenha os seus recursos nisso, faz isso até a sua morte, trabalha há cerca de 10 anos nesse projeto, né? E nos deixa esse legado maravilhoso. E por que eu estou contando essa história? É porque nós temos que compreender que o Espiritismo nasce exatamente com o mesmo propósito do cristianismo. Jesus também não veio buscar a fama. Jesus também se apoderou de um método de ciência. Só que no caso dele, ele não quis deixar textos escritos. Ele não quis estabelecer uma doutrina filosófica e nem uma fórmula científica. Embora ele dominasse todas essas técnicas, ele também não quis se cercar de um templo religioso, de uma doutrina religiosa. Ele aplica os ensinamentos dele na prática. Então Jesus é o próprio experimento. Ele não é alguém que faz uma experiência, ele é o próprio experimento, né? Ele é o Cristo encarnado na Terra, vivendo como nós e mostrando que é possível, com as limitações humanas, com as fragilidades humanas, viver intensamente o amor e estudar a partir de uma abertura pela busca da verdade. Então, Jesus
ele é o experimento vivo. E aquilo que ele traz não está ligado nem à doutrina judaica ou de qualquer outra religião da sua época, como também não está ligada diretamente a nenhuma filosofia, porque ele poderia ter se apropriado dos conhecimentos que ele tinha sobre a filosofia grega, que era mais avançada na sua época, ou até a romana, que já tinham grandes filósofos e pensadores romanos no seu tempo, e até mesmo a ciência, que ainda que não fosse formulada e conhecida como nós temos hoje, já também surgia em alguns meios e se manifestava ali no conhecimento mais restrito. Quer dizer, ele prefere viver e ser o próprio experimento. E esse experimento tem uma consistência, tem uma forma de ser que se baseia essencialmente na lei de amor e fraternidade. Então Kardec, quando vai em busca da verdade, ele se depara que aquilo que o Espiritismo revelava era o mesmo que Jesus revelava. E que muitos dos comunicantes que estão lá no Livro dos Espíritos, e aqui no Evangelho também, e em outras obras, se mostravam como espíritos que fizeram parte de grupamentos, tanto religiosos, tinham muitos santos, como Santo Agostinho, por exemplo, padres, freiras, como também pessoas que não eram ligadas a essas instituições. Por exemplo, tem rainhas, né? Tem reis, tem São Luís, que foi rei e ao mesmo tempo era católico, né? Tem pessoas que são também filósofos, como Sócrates, né? E outros grandes pensadores. E pessoas da sua época que eram até em vida talvez materialistas e agora estavam dando testemunho da vida após a morte. Então ele se dá conta de que o conhecimento recolhido pelo que hoje a gente chama de doutrina espírita tinha muita afinidade com o cristianismo, e mais do que isso, que era a essência do próprio cristianismo. Por isso que ele resolve, ao final da sua vida, escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele percebeu que havia um risco das pessoas tentarem deslocar o Espiritismo da sua raiz cristã e transformar o Espiritismo numa espécie de seita racionalista. E eu digo a vocês que essa desconfiança dele aconteceu, porque há depois um cisma dentro do Espiritismo de pessoas que, já influenciadas pelo racionalismo materialista, tentam separar o Espiritismo de uma ideia religiosa e usar o Espiritismo em si mesmo. Quem não sabe, aqui no Maracanã, Vila Isabel ali, a divisa Maracanã com Vila Isabel, tem um templo religioso que ele é espírita não cristão. Então existe isso de fato aconteceu, e também nós temos conhecimento que muitas das seitas e grupamentos esotéricos, digamos assim, se apropriam dos estudos de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, são os dois que falam sobre técnicas e sobre fatos e acontecimentos, ideias mais puras, mas ignoram o Evangelho segundo o Espiritismo, porque não querem praticar a moral cristã. Então eles estudam Kardec, reconhecem que de fato ele foi um grande decodificador, né, dessa doutrina, mas não adotam as ideias cristãs do Espiritismo. E vejam, o cristianismo que Kardec convoca para o Espiritismo, ele não é um cristianismo religioso. E é importante que a gente diga isso, porque se houve aqueles que se separaram do Espiritismo original para criar uma ideia materialista, também há aqueles que se separaram do Espiritismo original para tentar fundar uma religião espírita. E eles estão nos nossos meios. Por isso houve um embate muito grande com a Federação Espírita do Brasil, com o Chico e com vários outros expoentes, porque tentou-se criar uma hierarquia, tentou-se criar uma sistematização, tentou-se criar um procedimento religioso dentro da ideia do Espiritismo. E quando a gente fala sobre isso, a gente chama a atenção dos perigos que isso representa,
Porque quando a gente sistematiza isso numa instituição, a gente acaba, principalmente hierárquica, a gente acaba dando mais importância à opinião dos dirigentes e aos procedimentos, aos rituais, do que à ideia em si, que é o que aconteceu com o catolicismo. Veja, Jesus não usava batina, não tinha mitra, né? Não celebrava a comunhão, não praticava sacramentos qualquer e não tinha um templo religioso. E, no entanto, os seguidores de Jesus, que se dizem cristãos, começam a fazer isso tudo a partir da igreja chamada Católica Apostólica Romana, com Constantino. E depois, no cisma protestante, também não se rompeu com essa ideia. Continuou-se com uma ideia de um templo religioso, com um pastor, embora menos hierarquia, e com uma sistematização de procedimentos e uma leitura literal, uma interpretação literal dos escritos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, sendo que esses escritos têm milênios e sofreram problemas de tradução, não se tem os textos originais, então, portanto, não se sabe exatamente o que estaria naqueles textos, e essas pessoas que são originais, os escritores da Bíblia, eram pessoas comuns que cometem erros também. Cometem erros, inclusive, de grafia e de interpretação própria, como nós médios cometemos em geral. Então, a ideia do Espiritismo é se deslocar das pessoas, das hierarquias, das estruturas, dos procedimentos. É que haja comunidades, assim como a nossa, espontâneas, onde cada um pode interpretar, pode se utilizar da sua mediunidade. A gente deve expor aqui ao debate as comunicações, as mensagens que são feitas, para validar. É importante que cada um diga o que viu, o que sentiu, o que pensou, para saber se faz sentido, se há uma conexão com a gente, ou se isso não é uma fantasia, se isso não é uma ilusão, ou até uma galhotice, porque alguém pode tentar, tentando fazer alguma coisa por brincadeira ou mal intencionada. Então, o que o Kardec nos propõe é algo que tem um sistema, mas ao mesmo tempo não é rígido. E Kardec ainda costuma dizer que se a ciência comprovar algo de errado no Espiritismo, deve preponderar o pensamento da ciência. Quer dizer, vejam a humildade que ele tem, né? E ele também faz questão de dizer, até interpretando os textos dos próprios Espíritos, de que aquelas mensagens, elas não são finalísticas. O que significa isso? Que elas estão no estado possível da comunicação e compreensão das pessoas na sua época. E que, portanto, mensagens futuras viriam de forma diferente e complementares. E a gente vê isso na obra de Chico, principalmente em André Luiz. Que André Luiz traz inúmeras complementações à obra de Kardec, assim como Ivânio do Amaral Pereira, né? E vários outros que complementaram e vêm complementando a obra do Espiritismo. Então a gente percebe que há uma linha de condão, há uma sistematização, uma coerência de pensamentos, mas que essa coerência vai se agregando a complexidades que só o tempo é capaz de nos revelar e que nós temos que estar atentos. Agora, se nós estivermos uma estrutura complexa, como é a cultura católica ou protestante, imagina ter que a cada mudança submeter a um comitê, né, de grandes teólogos, de grandes pensadores, e saber se aquilo é verdade ou não, né? Então, por exemplo, até hoje se discute se Nossa Senhora de Guadalupe ela é uma imagem verdadeira ou não. Isso é o mais importante, ou é importante a mensagem que aquela imagem traz como conteúdo vindo de Maria, né? É muito mais importante o conteúdo. É mais importante a mudança social que ela propõe, a mudança de pensamento, né? A fraternidade que ela nos traz. O mesmo vale com todas as outras aparições, em Lourdes, Fátima, etc. Então, com essa sistematização mais livre, a gente dá ênfase à mensagem e não ênfase às pessoas, os personagens que estão ali interligados. E, portanto, esses comitês teológicos, eles perdem valor. Mas, olha, vai lá dizer para a Cúria Romana que esse comitê de teólogos não tem importância. Vai lá dizer para os acadêmicos, né, os rabinos,
que estudam isso há décadas e mais décadas, e você vai dizer que a opinião dele assim não é tão importante, porque o texto em si é menor do que o conteúdo da mensagem e da coerência que ele traz. Vai dizer isso para um protestante, ou vai dizer isso para um cientista ou qualquer outra pessoa, né? Essa liberdade que Jesus traz, ela é revolucionária. Na época, o que se utilizou era dizer, deixa que o seu coração diga o que você tem que entender. E hoje a gente diz o seguinte, olha, deixe que os bons espíritos digam para você, pela revelação espiritual, aquilo que tem que ser feito, né? Às vezes através da intuição, às vezes através de uma mensagem psicografada, ou de um desenho, ou de uma manifestação, de uma ideia, o que for, que ela concatena com outras pessoas que pensam da mesma forma, e um farol que aponta para o bem comum, um farol que aponta para a fraternidade, um farol que aponta para o amor. Então a gente já sabe que a questão final, o resultado final da verdade terá que ser o amor. Se for algo diferente disso, a mensagem está equivocada. Então importa menos o meio, importa menos o agente e mais o conteúdo da mensagem, que cada vez mais vai se sofisticando, se aprimorando, se complexificando, mas tornando-se inteligível para nós, na medida em que o nosso pensamento, a nossa experiência, a nossa racionalidade também avança, né? Sem precisar se prender a nenhuma religião, sem precisar se prender a nenhum protocolo, a nenhum misticismo e assim por diante. Mas ainda assim, com algum conteúdo de falha, porque nós somos humanos. E todos aqueles que praticam a condição humana falham. Nós não somos perfeitos. Mas, como não importam muitas pessoas e tudo é um fluxo de aprendizado, então até mesmo esses erros são superados porque eles são reaprendidos, reensinados, né, reescritos de forma que se corrijam automaticamente. E é assim que a gente vai. Então, essa ideia de Kardec, ela coincide demais com a ideia do cristianismo, né, com a ideia de Jesus. E há uma coerência pura disso. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a prova mais sensata dessa coerência. Não há nada, eu nunca encontrei nada nesse livro que para mim demonstrasse qualquer ideia superada, ou qualquer ideia contraditória, ou que pudesse ser contestada, como se não tivesse coerente com os ensinamentos de Jesus. Então esse para mim é o livro mais importante de toda a revelação espírita, porque ele faz a ponte, a conexão com o Evangelho de Jesus e com aquilo que é o ensinamento doutrinário, científico, filosófico da doutrina espírita. E isso tem que fazer de nós estudiosos disso. Nós temos que estudar, ler, reler. Veja quantas vezes aqui nós estamos falando, às vezes, do mesmo tema, mas a maneira desse tema se apresentar, pela intuição da espiritualidade, vem de uma forma diferente, traz exemplos diferentes, traz provocações diferentes, traz circunstâncias da vida de forma diferente, que isso nos coloca também numa nova condição de aprendizado. Isso nos provoca também a agir com essa coerência, com essa constância do bem-querer, do bem comum, né? do bem justificável. Bem esse que foi inclusive defendido por Kant, porque Kant chegou na ideia do cristianismo, ele bateu na porta, mas ele entendeu que não precisava de uma validação divina, espiritual para isso, bastava o raciocínio, né? Kant teve um pouco de arrogância nisso, né? O nome dele era Immanuel Kant, quer dizer, talvez fosse parente do Emmanuel, né? Eu desconfio até que talvez fosse a mesma pessoa, mas o fato é que Kant para no materialismo, né? E o Kant defende aquilo que ele chama da lei áurea, que é fazer ao outro o que se espera que seja feito a nós, né? E ao mesmo tempo que ele defende uma coerência ética também da nossa conduta. Então o Kant ele elabora muito isso bem na filosofia, mas ele não reconhece essa ideia como primordial de uma espiritualidade, como uma lei divina. E é isso que Kardec faz a reconexão. Kardec pega essa ideia, sustenta a mesma ideia, porque ela é de Jesus, ela é até anterior a Jesus, ela vem lá do confucionismo e de outros povos mais primitivos, por revelação espiritual, mas ela é consolidada em Jesus no princípio do amar ao próximo como a si mesmo. E aí Kardec traz isso de uma forma consistente,
com um pensamento mais amplo a respeito da vida após a morte, do ciclo de reencarnações e de que fora da caridade não há salvação. Veja, o ensinamento que a doutrina católica defendia, e a protestante também naquela época, é que fora da igreja não há salvação. Então, ou você se convertia à religião, ou você iria para o inferno. Então, Kardec, ele tem a coragem de pronunciar: fora da caridade não há salvação. E de onde ele retira isso? Retira justamente da discussão de Tiago que uma fé sem obras é nula, né? E Paulo também, que depois vai defender essa ideia por outra formulação. Então, é uma ideia de uma fé que ela é prática. Então, e a prática está onde? Está na caridade. Não adianta se falar do amor se você não pratica o amor. Não adianta se falar da fraternidade se você não vive num ambiente de fraternidade, na sua família, no seu trabalho, entre os seus vizinhos e todos aqueles que estão ao seu redor. Então, na caridade é que está a salvação. Então, veja, com essa frase, que parece muito simples, mas é muito profunda, a gente exclui toda a ideia de necessidade de fazer parte de uma instituição religiosa, ou de uma instituição ideológica, ou de uma instituição política, ou até mesmo de uma instituição jurídica. Essa frase, ela provoca uma grande revolução, uma revolução de humanidade. Nós todos somos seres encarnados na Terra, né? A nossa nacionalidade, a nossa territorialidade, ela é circunstancial. Ela tem um papel adstrito à norma social, mas pela norma divina, nós todos somos terráqueos, digamos assim. Nós temos uma identidade terráquea. Nós somos reconhecidos como seres habitantes do planeta Terra. E isso tanto é verdade que, de encarnação a encarnação, nós alteramos a nossa nacionalidade. Nós alteramos a nossa sexualidade, nós alteramos o nosso nome, a nossa condição de família. Então, é muito comum que uma pessoa que hoje está vivendo no Brasil, em encarnações passadas, ela tenha vivido na África, ou na Europa, ou na Ásia, ou até mesmo na Oceania, e etc. Pode ter sido no Polo Ártico, né? O que importa é que nós não temos uma identidade fixa. A única coisa que nos une na nossa experiência encarnatória é o planeta em que nós estamos. Porque aí sim, o planeta ele tem leis específicas que exigem de nós um comportamento contínuo de aprendizado por meio das reencarnações. Então, fora da caridade não há salvação, ou seja, o caminho, a chave é o amor. A chave é a convivência pacífica. A chave é a tolerância, a compreensão de que nós não somos nada sem os outros. E nós não somos de fato. A própria ciência materialista reconhece isso hoje, né? Nós só existimos porque nós coexistimos. Se nós estivéssemos vivendo sozinhos num deserto, nós não poderíamos, de nada nos serviria sequer o nosso nome, de nada nos serviria o nosso sexo, de nada nos serviria a nossa altura, a nossa cor de pele, porque nós não teríamos ninguém para compartilhar com isso. Nós sozinhos, habitando um deserto, nós não somos nada, e nós sequer sobreviveríamos ali naquele deserto. Nós precisamos da natureza interagindo com a gente, nos oferecendo a comida, o alimento, o ar que nós respiramos, a temperatura adequada, o ambiente para que a gente possa se sentir seguro e acolhido. E precisamos das pessoas que nos sustentam, nos criam. Nenhum bebê nasce e sobrevive se não tiver uma mãe cuidando, um pai, uma família, uma estrutura, né? E quando nós nascemos, nós herdamos um nome, herdamos um sobrenome, herdamos uma ideia de sexo, herdamos uma ideia de sociedade. Então nós precisamos disso. Esse é o nosso meio de evolução. E alternamos famílias, territórios, sexo, sociedade, épocas, exatamente para que a gente possa aprender a pensar da maneira mais ampla possível, ou seja, mais fraterna. Então, a ideia da caridade aqui, ela está inserida num contexto de fraternidade. O conceito esse que está muito esquecido, muito abandonado. Dificilmente a gente vê alguém defendendo essa ideia hoje, mas não porque ela esteja ultrapassada.
é porque o egoísmo nos leva sempre a uma discussão de liberdade e igualdade. A gente está sempre nesse dilema. Ou a gente quer a liberdade, porque a liberdade propicia aqueles que têm mais facilidades de se desenvolverem e de aprimorarem os seus poderes e riquezas. Então, uma defesa da liberdade a gente vê nos países muito ocidentais, valorizados, e uma defesa de igualdade, ou meios mais parecidos, condições mais próximas, a gente vê nos países que são mais orientais, né? Mesmo aqui na Europa, no norte da Europa, mas a gente vê uma ideia mais socialista do norte da Europa e principalmente nos regimes orientais, onde a igualdade favorece em detrimento da liberdade. Mas o que se fala muito é liberdade ou igualdade. E a fraternidade? A fraternidade ninguém fala, porque na fraternidade você já tem que se colocar numa condição de igualdade e você já tem que pressupor a liberdade do outro. Então a fraternidade é o conceito mais maduro, mais difícil, mais complexo, porque você já tem que ter um pressuposto ético trabalhado para isso. Kardec entende isso. Kardec ele viveu esses conceitos por conta da Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789 começa, né? Dura 10 anos. Então, quando ele nasce, já tinha acontecido a Revolução Francesa, mas aquilo ainda estava ecoando na França. Ele sabe muito bem quando ele fala da fraternidade. Ele é filho dessa geração da Revolução Francesa. Quando nós estamos ali em 1857, isso ainda está ecoando nas diferenças ali de disputas ideológicas e até de guerras civis que acontecem na França. Então ele sabe disso, ele sabe do que é a liberdade, ele sabe do que é a fraternidade, do que é a igualdade. Ele não fala disso. O discurso dele fala da fraternidade. Ele usa a caridade, porque ele não quer nem pegar a palavra fraternidade para que não pareça um argumento político. Ele quer que seja um argumento puro, de ciência, e que ao mesmo tempo recupere o conceito de espiritualidade. Então surge aí a ideia de caridade. Caridade que é um projeto de compaixão, que é um projeto de desprendimento, que é um olhar para o outro, que é ser capaz de superar os próprios interesses e objetivos, e ter que pensar em sociedade, principalmente naqueles que são os mais necessitados. Então veja como isso faz a diferença. Kardec é um homem de extrema inteligência e sabedoria. Ele sabe, ele tem todo esse conhecimento, ele sabe o risco que tem das palavras, dos termos que ele se utiliza. E ele recebe, obviamente, as orientações do Espírito de verdade, mas ele tem essa elaboração própria dele, que afinal de contas é ele que transcreve, organiza, né? Faz a codificação espírita. E aí, com base nisso, ele nos traz essa ideia de caridade. E que aqui no Brasil é uma ideia que acabou virando algo muito do apostolado dos mais necessitados, no sentido assistencial, uma pena. Mas a caridade é muito mais do que isso. Porque a caridade pega toda essa amplitude do conceito da fraternidade e, voltando a Jesus, do amai-vos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E amar ao próximo como a si mesmo. Que assim seja, na graça de Deus.